Perder alguém, principalmente quando se trata de um ente querido, é algo desolador para qualquer família superar. Só de imaginar que não veremos mais aquele rosto conhecido, não ouviremos aquela voz amiga e não sentiremos o abraço que tanto nos acolhia, muitas vezes é algo inconsolável. Mas o que dizer quando isso acontece repetidas vezes em um curto espaço de tempo? Foi o que aconteceu com a família Carter, do cantor Nick Carter, integrante do Backstreet Boys. De herança, carregam um triste histórico de familiares que já se foram. Atualmente, já são 3. A última perda foi a figurinista Bobbie Jean Carter, de 41 anos. Ela foi encontrada morta. As causas ainda não foram divulgadas, mas a família suspeita que ela sofreu uma parada cardíaca. Bobbie também enfrentava problemas mentais. De acordo com uma postagem de sua irmã, Angel Carter, na publicação em uma rede social, ela diz: "Você tinha um grande senso de humor e um espírito animado. Enquanto crescia, eu era seu bebê e você era minha melhor amiga. A vida não foi justa com você, isso eu sei. Às vezes parece que você não teve chance, não importa o que aconteça." Em outro trecho, a irmã continua: "Todos precisamos de quebrar barreiras, reduzir os estigmas e cultivar uma sociedade onde a procura de apoio à saúde mental seja recebida com compreensão e incentivo." No fim da mensagem, Angel indica uma página para quem busca apoio emocional. Outro membro da família Carter é encontrado morto, em circunstâncias trágicas que abalaram fãs e familiares. Aaron Carter, que também era cantor, foi achado submerso na banheira de sua casa, quando os agentes da polícia o encontraram após uma ligação anônima. De acordo com a autópsia, ele morreu por afogamento e efeitos de alprazolam, um tipo de gás presente em latas de ar comprimido. Na época, os sites americanos divulgaram que Aaron lutava contra os vícios, frequentou a reabilitação por diversas vezes, tinha uma relação conturbada com o irmão Nick e antes de morrer tinha se separado da então noiva, a modelo Melanie Martin. Em uma das entrevistas, Aaron revelou os abusos que sofreu da irmã, Leslie Carter. "Minha irmã me estuprou dos meus 10 aos meus 13 anos de idade, quando não estava tomando seus remédios. Eu fui sexualmente abusado não só por ela, como também pelos meus primeiros dançarinos, quando tinha 8 anos", declarou o artista em uma de suas entrevistas. Mas as tragédias da família Carter não são de hoje. No ano de 2012, a então irmã abusadora de Aaron, Leslie Carter, morreu de overdose. A polícia afirma que ela teria ingerido uma alta dose de remédios para esquizofrenia, ansiedade, distúrbio bipolar, além de relaxante muscular. Os medicamentos foram encontrados ao lado do corpo de Leslie, que tinha apenas 25 anos. Uma família com problemas estruturais, jovens enfrentando distúrbios psicológicos e muitos episódios de terror entre eles. As pessoas que conhecem um pouco mais da palavra de Deus, elas sabem dessa realidade. Claro, tá? Inclusive geneticamente, né? As tendências ali, elas estão no DNA da pessoa. Toda uma herança genética é passada. Isso é confirmado. Eu perguntei aqui na última sexta-feira quem conhece casos de pessoas que se mataram e os seus filhos pensam sobre isso. Quem conhece pessoas que tinham ali uma maldade, pessoas que eram pessoas ruins. Ruim é o espírito que está dentro dela. Mas quando elas morreram, os filhos ficaram do mesmo jeito. Então eu penso que isso, né, para mim,
Eu penso que isso é indiscutível, porque é um fato. Eu acho que nas famílias nós temos aí várias histórias assim. E nós, inclusive na Bíblia Sagrada, tá? Eu já vou mostrar para você aqui, coloca para mim Romanos 5,12, só para o povo entender bem isso aí. As maldições que vão passando, olha lá. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, né? O Adão, a Eva. E pelo pecado a morte, quer dizer, atrás das coisas erradas vem vindo o abandono de Deus. As pessoas, elas escolhem as coisas erradas e a morte, a condenação vai atrás. E assim também a morte, olha só o termo aí que eu pedi para deixar em vermelho, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, essa condição espiritual passou, e é só por meio da fé que isso é quebrado. Nós estamos vivendo e também nos preparando para essa data aí, ó, 31 de julho. Tá? Vai ser um dia que nós estamos pedindo para as pessoas, ontem eu falei sobre isso na quarta-feira à noite, para elas trazerem a família e nós vamos tomar um cálice com um suco de uva, inclusive os familiares, para quebrar a maldição, porque só essa maldição que vem no sangue, só realmente o sangue bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, para que essas maldições venham ser quebradas, tá? Mostra a nossa central de atendimento nesta quinta-feira, Pastor Edson com mais uma equipe de pastores pronta para te ajudar. O que você está vendo acontecer de estranho aí na tua casa? O que você olha para a tua família e diz, meu Deus, isso aqui de novo? O que é que está se repetindo? O que é que você viu em parentes que já se foram e agora o mesmo espírito ali dentro da tua casa? Qual é o sofrimento, qual é a agonia, qual é o desespero que está tomando conta da sua família? Você vai ligar para nós agora, você não vai ficar sem resposta. Daqui a pouco uma oração toda especial em seu favor. Daqui a pouco eu vou aí, tá, Pastor Edson, falar com o senhor aí. Volte para mim aqui. E agora eu queria colocar para você a história de uma jovem que ela era muito perturbada. Você vai ver como a pessoa afastada de Deus, como ela se entrega, às vezes, a gente está aqui na igreja falando, né? Sendo Joel, né? Aqui, sendo Joel, a gente fala para as pessoas, olha, se entrega para Deus, se converte, tá? Joel, para quem não sabe, quer dizer só o Senhor é Deus. Volta para Deus. Eu não sei o que é me entregar, pastor, eu não sei. Mas as pessoas sabem o que é se entregar à prostituição, elas sabem o que é se entregar ao vício, mergulham, né? Tem gente que até mergulha em perigos, né? Eu vou tirar uma selfie lá naquela ponte, eu quero pular daquela ponte, eu quero pegar, eu quero pegar essa correnteza. As pessoas mergulham em cada coisa e não querem mergulhar na vontade de Deus. Olha só da onde Jesus tirou essa jovem. Como é que é seu nome? Thaíris. E aí, Thaís, você se libertou do quê? Da prostituição. Prostituição como? Porque você se relacionava com vários homens ou porque você se vendia? Os dois. As duas coisas? As duas coisas. E por que você vivia assim? A minha vida era completamente destruída, começou ainda na infância, quando os meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. E daí eu fui morar com os meus avós. E aos 11 anos de idade eu sofri um estupro, onde tudo começou. Eu não sabia, mas na época eu tive início de depressão e síndrome do pânico, via vultos, ouvia vozes. E passei a não ter paz, não conseguia dormir, não conseguia mais fazer nada da vida. Não tinha paz para mais nada. Tive muita mágoa, que foi o que me levou a ter más amizades e fui me afundando nos vícios. Conheci o cigarro, a maconha, mesclado, a bebida, o álcool e fui me aprofundando. E aí, aos 13 anos de idade, fui morar com minha mãe biológica. Só que eu tinha muita mágoa dela devido à separação com meu pai, por não ter sido criada com eles.
e me afundei completamente na prostituição. Ficou quanto tempo? Em torno de uns 6 anos. E como é que você chegou na igreja? Como é que você saiu disso? Eu recebi um convite. A minha vida completamente destruída a ponto de eu tentar o suicídio 3 vezes. Eu tive um problema de saúde, foi onde eu tive um desmaio. E nesse desmaio eu fiquei em coma e a minha alma se debatia dentro de mim. Eu tentava voltar, eu via as pessoas, ouvia tudo, mas o meu corpo não funcionava, só a minha alma. E ali, na minha consciência, eu falei com Deus. Eu falei, meu Deus, se o Senhor existe, e se o Senhor me tirar dessa vida, se o Senhor me tirar daqui, não deixar eu morrer e ir para o inferno, eu entrego a minha vida, a minha alma para o Senhor e nunca mais eu tiro ela do altar. E a partir daí, passou-se uns dias, eu recebi um convite para ver a Igreja Universal e eu vim. Eu cheguei numa sexta-feira, abri o meu coração porque eu estava sofrendo muito, eu queria muito ajuda, eu não aguentava mais sofrer. E manifestei, passei mal. Só que eu saí determinada da igreja, eu determinei. Quando o pastor tirou a mão da minha cabeça, eu olhei para o pastor e eu falei, nunca mais eu vou manifestar. E nunca mais eu manifestei. 2 dias depois, no domingo, eu cheguei no pastor depois da reunião e eu falei, eu quero me batizar nas águas. Me batizei nas águas e do domingo até a quarta-feira eu fui abrindo mão de tudo aquilo que me aproximava do mundo. Abri mão das más amizades, dos contatos que eu tinha da prostituição, da bebida, de tudo que me aproximava do mundo, que tirava a minha paz, da mágoa, perdoei, fui atrás de pessoas para pedir perdão. E quando foi na quarta-feira eu recebi o Espírito Santo. Tem quanto tempo isso? Tem 6 anos, mas... Então são 6 anos. O que mudou na sua vida? A minha vida se transformou, começando por dentro de mim. A pessoa que não tinha paz, que não dormia, que tinha depressão, que era nervosa, que nada dava certo, começou tudo a mudar. Passei a ser uma pessoa calma, tranquila, passei a dormir, passei a tratar bem as pessoas, me dou bem com a minha família, me dou bem com as pessoas lá fora, trato todo mundo bem. Hoje eu sou empresária, sou bem casada também há 6 anos, e a minha vida só tenho a agradecer porque Deus transformou tudo, de dentro para fora. Ou seja, foi completo. Completo. Você hoje está casada, bem casada, ou seja, consequentemente saiu daquela vida torta que você vivia. Hoje você é bem sucedida economicamente, profissionalmente e, o melhor de tudo, tem o Espírito de Deus. Tem o Espírito de Deus, foi o melhor presente que Ele pôde me dar. Amém. Que Deus te abençoe muito mais. Obrigado. Em um retrato de família, é bem fácil perceber o que passou de uma geração para outra. Os mesmos traços, o mesmo sorriso, o mesmo olhar. Mas existem heranças que não aparecem em nenhuma fotografia. Histórias que se repetem. Mudam os nomes, mas as mesmas dores continuam atravessando gerações. Mas o que chegou até sua geração não precisa alcançar a próxima. Sexta-feira, 31 de julho, o dia da quebra da maldição das gerações. Na sessão do descarrego com um ponto de luz, às 6h30, às 8h e às 10 horas da manhã, às 15h, às 19 horas e especialmente ao meio-dia. Avenida Cruz Cabugá, 141, próximo ao Parque 13 de Maio. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar. Agora sim, falando aí da Thaís, né? Falando da Thaís, que coisa, você vê que ela, do jeito que ela se entregou às coisas erradas, ela se entregou para Deus, né? Cortou as amizades, cortou a prostituição, né? Se separou das coisas erradas, até concedeu o perdão. Ela realmente não queria mais nada com o diabo. E eu gostaria de fazer aqui agora um desafio com todo o povo, tá? Eu não sei quem tanto me assiste ou me ouve pelo rádio agora. Mas você está aí com a sua vida aos rés do chão. Está ali, né? Tem gente que está com a vida no zero, tem gente que está com
com a vida abaixo de zero. Tem gente que está pensando até em se matar. Tem gente que acredita que não vence mais, né? Está tão preso no vício que não sai mais. Está tão presa na prostituição que não sai mais. Sai. Mas você sai. Sai porque Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero te chamar já para essa sexta-feira, amanhã, tá? Nós estamos focando o dia 31, mas mostra imagens da nossa corrente ao meio-dia. Nós tivemos aí semana passada uma multidão. É a nossa maior corrente de libertação aqui de Pernambuco. E nós usamos o ponto de luz que tem a palavra na hora da oração, tá? Isso aí eu chamo na frente as pessoas que mais estão precisando, pessoas com depressão, com insônia, pessoas que querem ser curadas, serem livres, enfim. Eu quero fazer um desafio com você. Você consegue largar seja o que for para cuidar de você nessa sexta-feira? Nós vamos estar especialmente meio-dia, mas é o dia todo. Coloca aí as reuniões todas, ó. Você pode escolher um horário aí. Atendimento antes e depois das reuniões. Nós vamos atender, nós vamos ajudar você. E você não vai ficar na mesma. Mas você precisa entender, né? O que a Thaís fez. Ela se entregou. Ela decidiu ser do Senhor. Não tem jeito. Ou sendo Joel para você, ou você vai ser de Deus e vai ter o que Deus tem para você, ou você não vai ser de Deus e vai ser do mal e vai estar sempre colhendo esses frutos do mal. Por isso que nós vamos ter o Vale da Decisão, domingo agora, na verdade não é só um dia, né? É uma semana de decisão. E todas as reuniões chamando você para o batismo, chamando você para a entrega e chamando você para receber a bênção das bênçãos que é o Espírito Santo. Edson, me dê nomes aí. Bispo, várias pessoas estão entrando em contato aqui com a nossa central de atendimento e eu quero inclusive deixar à disposição de todos que acompanham agora a programação o nosso número para contato, que é o DDD 81 2101 4555. Essa pessoa pode entrar em contato também, inclusive através do nosso WhatsApp oficial, que é o DDD 11 3573 3500, como também através de todas as nossas redes sociais oficiais. Universal PE Oficial no Instagram, Universal Pernambuco no YouTube e no Facebook. Recebemos a ligação já de um amigo, ele diz: peço oração pela minha filha, que está com depressão. Parece que de uma hora para outra os pensamentos dela mudaram. Eu não sei o que aconteceu com a minha filha. Não consigo entender o que se passa na cabeça dela. O Marcos, ele diz: estou afastado, mas não consigo voltar. Problemas emocionais, sentimentais e financeiros. Peço oração. Através das redes sociais, bispo, recebi um comentário também da Carla Roberta. Ela diz: orem por mim. Eu tenho certeza que fui vítima de uma bruxaria. Estou muito doente. Perdi o emprego porque fiquei doente. Tenho certeza que isso não é normal, é espiritual. Agora ela precisa... Eu sei que ela foi vítima de uma feitiçaria, como ela diz. Agora ela precisa deixar de ser vítima, né? Como que eu deixo de ser vítima? Quando eu vou buscar quem é mais forte. Porque o Senhor brama acima de tudo. Quando a voz do Senhor, a palavra diz, né? A voz do Senhor. Me dá aqui os Salmos 29, por favor. Coloca na tela, 29, 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E ela brama com autoridade sobre toda a força do inferno. Sobre toda a força do inferno. Não tem situação que não seja reversível, não tem. Aquilo que não voltar mais para você vem consolo, mas que é impossível. Se tem uma coisa que é impossível de acontecer, é você se lançar completamente nas mãos dele e você ficar
na mesma. Prepare-se para essa sexta-feira, prepare-se para esse dia 31 de julho. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o cálice que tomaremos no dia 31. Me dá imagens do nosso último domingo, foi o domingo da Assembleia Solene. Nós teve uma jovem aí que falou que acha que não consegue sair da depressão. Nossa, eu atendi tanta gente domingo que quando terminou a reunião já estava diferente. Essa reunião foi uma reunião que causou, me dá imagens do povo passando no altar. Olha só, uma multidão passou no altar nesse domingo, né? As pessoas já estavam subindo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas realmente muita gente subiu. E as pessoas subiram na segunda, subiram na terça, na quarta, e até o dia 31, você vai se lançar completamente para Deus, se convertendo, se entregando, e nós que já somos da fé, vamos contar com Ele para livramento. E você vai ver que o nosso Deus é especialista em livramento agora. Acompanhe testemunhos. Como é que é o nome do senhor? Antônio. Seu Antônio, muito prazer, viu? Dieter é o meu nome. E a senhora? Araliane. Como? Araliane. Araliane, é? E quem é que vai contar? Ele ou a senhora? O que a senhora pode falar que a fé fez pela senhora? Sim, meu pai me procurou porque ele estava urinando sangue. Então, ao fazer os exames, foi detectado tumores, né? E foi diagnosticado a biópsia carcinoma de grau 3 na bexiga. Então, ele fez todos os tratamentos, né? E fez várias cirurgias, tudo mais, mas assim, o médico falou que era um câncer muito agressivo e que voltava muito rápido, né? E a palavra dele era o seguinte, que não arrancava a bexiga do meu pai, porque devido à idade dele, ele morreria, ele não aguentaria, que a bexiga dele estava toda tomada. 80 anos. 80, olha que bacana. Então, essa palavra dele veio com isso e eu comecei a fazer o tratamento espiritual em cima disso. Eu queria que Deus matasse a célula cancerígena, era o que eu pedia. E foram feitos vários exames de imagem, todos eles não deu mais nada, a bexiga dele deu limpa, limpa, limpa. E o médico exatamente pediu um exame com 3 amostras, todas 3 para detectar a célula cancerígena. E todas 3 deu negativo. E dessa vez, em vez de palavra de morte, ele disse, está tudo nota 10. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ô, meu pai! Meu Deus, olha, nunca esqueça o que Jesus fez pelo Senhor. Nunca esqueça. Porque isso é uma bênção muito grande que Ele te deu. Agora é 100% de Jesus. Amém, pessoal? Bem forte. Tchau, senhora. Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Mércia. Fala, dona Mércia. Meu sobrinho de 6 anos apresentou uma queda de cabelo, uma alopécia. E nisso ele começou a apresentar febres, caroços, e a mãe dele levou ele para o IMIP. Daí ele já ficou internado. Aí apareceu essas úlceras, fedia muito. E isso foi tomando proporção muito grande na cabeça dele, com 6 anos. E ele ficou no setor de isolamento. E eu não podia visitá-lo. Então eu disse à mãe dele, não se preocupe, que daqui onde eu estou, eu vou agir à fé. E eu, com a água do tratamento, bebi a água por ele. Só Jesus, né? E aí essa parte aí já estava começando a expelir o pus. Meu pai. E ele gritava muito. Então doía isso aí. Muito, muito, bispo. Meu pai. E até febre. Tudo começou com uma queda normal do cabelo. Mas daí foi surgindo bactérias. Meu pai. E os médicos desenganaram, né? Vai ficar internado por tempo indeterminado. E eu não aceitei. E esse menino tá curado? Totalmente. Totalmente. Então... Oxe, é ele ali já? Já com 13 dias.
Aí, pessoal. Com 13 dias. O cabelinho no lugar. Todos os tipos de A antibiótico. senhora partiu para a fé. Parti para a fé, bispo. Creu que Jesus ia fazer. E fez. E fez. E fez por completo. Espera minha alma em Deus, porque eu ainda o louvarei. Hoje a senhora está louvando a Deus aí. Com a graça Amém, de Deus. pessoal? O meu nome da senhora? Meu nome é Sônia, pastor. Dona Sônia, o que a senhora venceu? Eu venci, bispo, 2 pedras no rins, né? Quem sabe, quem já teve crise de rins, pode confirmar o que é uma dor de rins. Eu só ouvi falar, de que é triste mesmo. É igual ter um filho normal, ainda pior. Pior, porque é dor de tomar tramal, coquetel na veia e não parar a dor. E você embolar pelo chão de dor, pastor bispo. Horrível. Horrível. Quem já teve aqui, se tem alguém presente que já teve, pode confirmar isso, que é muita dor. Então, eu procurei um médico, né? E o médico passou vários. Primeiramente, ele quer uma ultrassom, né? Ele pede logo uma ultrassom, aí pediu a ultrassom para ver das vias urinárias, para ver como é. Então, eu fiz a ultrassom e confirmou que eu estava com 2 pedras no rins direito e uma no rins esquerdo. Só que a do direito é que doía mais. E o que aconteceu? Fiquei internada no hospital, aí o médico disse, olha, vamos fazer a cirurgia laser. E essa cirurgia, a senhora não vai preocupar, né? Quando a gente, agora, hoje em dia, é maravilhoso, né? Não tem injeção por aqui, é só uma injeçãozinha na veia, não vê mais nada. Então, ele fez a cirurgia laser pelo ureter. Aí, a pedra estava fora do rins. Quando ele fez a cirurgia, aí a gente dopada, né, vai para o quarto. Quando chegou lá, passou a anestesia, ele falou para mim, no outro dia isso, né? Dona Sônia, eu tenho 2 notícias para falar para a senhora. Aí eu digo, diga. Aí a senhora quer a boa ou a ruim? Sim, eu quero a boa, né? A gente com aquela dor de rins, aí ele disse-me assim, a primeira é que a senhora vai estar de alta, e a segunda é que a gente não conseguiu tirar a pedra. Aí eu, misericórdia, meu Deus, depois dessa dor todinha, já veio aquela dor na minha cabeça, né? Aí eu disse mesmo assim, então, doutor, e o que é que a gente vai fazer agora? Vou passar o processo de quebrar a pedra. Então, a senhora vai para Maria Lucinda, que é um hospital referência aqui em Recife, para quebrar a pedra. E o senhor sabe que o processo de quebrar a pedra, não sei que o senhor não sabe, né? É sério, tem que tomar anestesia, quebrar. E ele, dentro de mim, quando ele me tirou, teve alta, ele botou um catete, que é um JB, tem aqui dizendo, né? Tem aqui dizendo o nome do catete. Então, ele botou esse catete dentro de mim e eu fiquei 7 meses com esse catete, você acredita? É um catete que ele é uma borrachinha que bota no ureter. Mas você não podia dar entrada no INSS porque foi na pandemia e eu passei, depois da pandemia, o outro ano com essa dor no rins. Então, ele botou esse catete e eu fiquei 7 meses com esse catete. Quando se baixava, doía. Quando se baixava, doía. E esse catete pode dar infecção urinária, que você, quando vai fazer xixi, começa a doer. É horrível. E o que a senhora fez para mudar isso aí? E aqui ainda está dizendo mais, bicho. Paciente pode fazer hemodiálise, risco de perda do órgão. Risco de perda. Então, eu disse, mas assim, peraí, eu sou de Deus, eu vou ter que agir essa minha fé, né? E tudo que eu vou resolver lá em casa, eu digo assim, ó, dê licença aqui, vou no meu quarto. Então, eu fui para o meu quarto. Aí, exatamente, estava essa água lá, né? Eu disse, mas, meu Deus, tem que agir a fé. Vários meses com essa dor, sentindo dor. Aí, eu comecei a fazer o tratamento da água. Comecei a beber a água. Aí, tudo bem. Não fiz mais exame nem nada. Não fiz exame, coisa nenhuma. Aí, peguei e fiquei esperando. Daqui a pouco, bispo, outra dor daquela, de embolar pelo chão. Aí eu disse, fui no meu médico, eu trabalho com médico, aí ele fez, deita ali para a senhora, vai tomar água para encher a bexiga, para fazer de novo a via urinária. Quando chegou lá, isso depois de vários meses, né? Aí quando chegou lá, ele pegou e falou assim para mim, dona Sônia, todas as suas pedras sumiu. Eu não tenho explicação. Nem tem pedra no rins direito, nem no rins esquerdo. Todas as suas pedras sumiu. Aí eu digo, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque foi o tratamento, e eu creio. E a dor sumiu, bispo. Até hoje, graças a Deus, não tem mais nenhuma dor. Sem cirurgia. Aí ele disse assim, essa dor que a senhora sentiu, dona Sônia, eu acho que é da sua coluna, porque do rim não tem mais nada. Você vê, né, como é forte. A gente fala assim, que ele é o médico dos médicos. Mas isso não está escrito na Bíblia, não. É porque ele é Senhor, né? E porque ele está acima de tudo. Ele está acima de toda... Ele é Senhor, meu Deus.
Veja, quem criou sabe consertar. E ele faz maravilhas. O nosso Deus é um Deus que quando você conta com Ele, Ele faz maravilhas, coisas extraordinárias. Você vê da onde Deus tira as pessoas, como Ele liberta de vícios, como Ele salva a família, como Ele põe pessoas em pé, como Ele restaura a saúde. Tudo por quê? Porque em algum momento a pessoa diz, sabe de uma coisa? Eu vou confiar nele. A última palavra é dele. E nós cremos na palavra dele. E quando nós cremos, a voz poderosa dele faz quebrar todo tipo de maldição e todo tipo de sofrimento. Eu queria dizer para vocês que nós estamos aí já no 4º dia do nosso jejum de Daniel, que é uma preparação, né, para o recebimento do Espírito Santo. Dia 2 de agosto, o bispo Macedo com o bispo Renato e os demais bispos dos países, eles estarão no Monte Sião, determinando que essa promessa aconteça com você. Coloque para mim, por favor, Joel 2:28, por gentileza, esta promessa. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois do quê? Depois da entrega, depois de se voltar para Deus, depois do arrependimento, depois da decisão de ser uma nova criatura, depois da decisão de não voltar mais para o mal, de escolher realmente o lado certo do Espírito Santo, então haverá essa promessa aí. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Que coisa interessante, né? Você vê que o que falta para os mais velhos, o Espírito Santo dá, e o que falta para os jovens, o Espírito Santo dá. E lá do Monte Sião estará sendo ministrado sobre aqueles que escolheram ser de Deus, convertidos, entregues a Ele, será ministrado o Espírito Santo. E até o dia 31 nós estamos vivendo essa fé. Domingo agora, do dia 19 ao dia 26, nós vamos lá determinar. É o vale da decisão. Você que diz assim, bispo, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Bispo, eu quero o que Deus tem para mim. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou chamando todos os moradores da terra. Chame o seu familiar, chame o seu filho e diga, o Senhor está chamando você para uma decisão. Você quer ser do Senhor? Junte-se comigo. Nós vamos estar, cada Igreja Universal do Reino de Deus, nesta semana de 19 a 26 vai ser o vale da decisão, para que o Espírito Santo venha se apoderar da sua vida e tudo florescerá. Pastor Messias, lá da terra do impossível, nossa querida Petrolina, como se dará essa sexta-feira, né, que nós estamos nos preparando, e esse grande domingo, início da semana do Vale da Decisão, Pastor Messias? Estaremos no mesmo espírito, bispo, aqui em Petrolina, levando todas as pessoas a uma decisão. Como o Senhor falou, as pessoas estão subindo, se entregando para que o Espírito Santo possa ser derramado. Nessa sexta-feira, nós estaremos com as portas abertas da nossa Universal aqui em Petrolina para lhe ajudar. Você que mora aqui, o endereço é na rua Joaquim Nabuco, 222, aqui no centro de Petrolina. Nessa sexta-feira, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, às 19 horas, com 5 oportunidades para o senhor e para a senhora que acompanha o programa aqui na cidade, mudar de vida. E no domingo, bispo, estaremos nos preparando para essa decisão, às 6h30, às 9 e também às 18 horas, nesse mesmo endereço, nós vamos te ajudar aqui em Petrolina. Maravilha, então. Um grande abraço para o senhor aí, para a sua família e para esse povo querido de Petrolina, tá? Essa bela e grande cidade que realmente é a cidade do impossível. Bem, falando em impossível, você lembra que eu abri o programa e falei para você de maldições,
falei para você sobre a voz poderosa de Deus. O Senhor, quando brama a sua voz, está acima de tudo. Você vai acompanhar agora um drama familiar. Um drama familiar, é de pessoas que já eram da fé. A chuva vem para todos, bons e maus. E pessoas da fé também enfrentam problemas críticos. Só que a reação é diferente. Eu queria te mostrar agora como agir em situações drásticas, em momentos que não se sabe o que fazer, em que as muitas vozes que vêm na sua cabeça são pessimistas, são negativas. E essas vozes aumentam, principalmente nesses momentos de crise, nesses momentos críticos. Acompanhe agora esse drama que foi vencido pela fé. Vamos lá. Uma emergência. Vai dar certo, pai. Isso aqui vai ser tudo para testemunho no altar de Deus. Eu sou a Kátia e esse aqui é o meu irmão Paulo. Essa aqui é a nossa família. Aqui é o meu pai, a minha mãe e a nossa família teve uma situação que chocou a nossa vida. No dia 18 de abril de 2024, o meu pai me ligou desesperado. Ligou para mim que a minha mãe estava estava vomitando muito sangue. Aí eu fui correndo para socorrê-la. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, a cena estava terrível. Minha mãe tinha vomitado muito sangue, estava desfalecida no chão, estava praticamente morta a minha mãe. Aqui tem uma imagem muito forte. Foi uma poça, muito sangue que a minha mãe vomitou dentro do carro. Foi quando a gente levou ela até o hospital, chegamos até o hospital. Quando ela chegou no hospital, ela teve 3 paradas cardíacas. E lá ela foi entubada, ela ficou aguardando vaga, porque o caso dela era muito grave, né, Paulo? Exatamente. Nesse momento foram chamados nossos familiares, né, na primeira reunião, onde os médicos não nos falavam como que ela estava. Nós perguntávamos, né, desesperados, lógico, é a nossa mãe. Então a gente achou que naquele momento ela tinha vindo a óbito. E elas falaram, olha, a dona Guiomar perdeu muito sangue, muita hemorragia, e falou, olha, nós vamos tentar novamente a transfusão de sangue. E quando ela começa a receber este sangue, as médicas nos explicando, ela começa a rejeitar o sangue. É o tipo sanguíneo que nós temos da dona Guiomar, mas não está aceitando. Então, assim, nós vamos tentar novamente. Só que se ela sofrer mais uma parada cardíaca, a dona Guiomar vai a óbito. Então, ela tem poucas horas de vida. Para nós, estava fora do normal, porque uma mulher totalmente ativa, mãe, avó, no dia a dia não apresentava nenhum sintoma de uma pessoa doente. Então, para nós, foi um espanto extraordinário. Foi uma mistura de sentimentos, assim, de angústia, de preocupação, de desespero. E aí ela foi transferida para o outro hospital e foram feitos vários tipos de exames para descobrir a causa, né, daquele sangramento. Foram feitos vários exames, tomografia, endoscopia, onde foi diagnosticado hemorragia digestiva, né, muito alta, de alto risco. E no passar dos dias, foi diagnosticado uma bactéria mortal. As médicas, né, fizeram uma reunião conosco e disse, olha, a bactéria que a dona Guiomar ela é mortal. Poucas pessoas, raras pessoas que conseguem sobreviver com esta bactéria. E também os 2 pulmões da dona Guiomar está totalmente comprometido e também está tendo problema no rim, provavelmente ela vai ter que fazer hemodiálise e também problema no fígado, ela está com lesão no fígado. Então eu e minha irmã só recebendo notícias ruins uma atrás da outra. Só palavra de morte, né? Exatamente. Então, assim, aos olhos humanos, a dona Guiomar não tinha mais solução, não tinha mais jeito nenhum.
os medicamentos nenhum faziam efeito. Nenhum medicamento fazia efeito. Foram vários antibióticos de grande porte. Eles falavam assim, esse é o último medicamento para a dona Guiomar. Todo o arsenal, né? Todo o arsenal da medicação eles usaram de antibióticos, mas nenhum cessava nem a bactéria e nem as pneumonias que ela sofreu. Inclusive, nessa imagem aí, mostra que ela já estava 100% dependendo dos aparelhos. Ela não tinha mais a respiração dela, oxigênio zero. Aí, nesse momento, eu me revoltei. Eu falei, não, eu me revoltei porque todos nós somos da Igreja Universal, todos nós somos da fé. Fomos para propósitos, reunimos uma corrente de oração com várias pessoas, oração de madrugada, jejum. Todo dia no leito do hospital dela, a gente se agarrou na passagem de Naamã, que Naamã teve que dar os 7 mergulhos para ser curada daquela lepra. Eu abri a Bíblia de frente para ela no leito, ela estava em coma, ela não via, e eu abri a Bíblia para ela e orava no leito, e lutando, mas uma notícia pior atrás da outra. E aonde teve de novo essa reunião, e falaram para a gente, essa terceira e última reunião, e falaram assim para a gente, olha, nós tentamos todos os remédios para a dona Guiomar, tentamos todos, fomos subindo de nível até o nível máximo, mas não está mais fazendo efeito, os pulmões não estão clareando, essa bactéria não está sendo cessada, e aonde falaram para a gente, falou, olha, vocês estão achando que está ajudando a mãe de vocês, tentando tomar um remédio que não está fazendo efeito, mas às vezes vocês estão prejudicando ela está sofrendo. Então naquele momento a gente entendeu que o melhor a ser feito era desligar os aparelhos, né? Nós entendemos isso. E naquele momento, né, tava eu, meu pai, minha esposa, a minha irmã também, lógico. E a médica autorizou a gente ir se despedir da nossa mãe. Foi nesse momento que eu estava lá com a minha mãe, eu falei assim, meu Deus, alguma coisa precisa ser feita, tem que ser algo mais forte. Aí, se a minha mãe tivesse acordada, se fosse ela tivesse lúcida, né, conversando, ela poderia, assim, falar para mim assim, filha, vai lá no altar por mim, vai lá, filha, faz o que tem que fazer. E ela ligou para mim e falou, gente, tem uma pessoa que precisa sacrificar. Tem uma pessoa que, se tiver acordada, ela já teria até dado uma bronca na gente, por que nós já não fomos pro altar? E nós sabemos que ela é do altar, ela não tem apego a nada, a bens materiais, e a gente sabia que se ela tivesse acordada, ela ia subir. E ela falou assim, gente, é a minha mãe. Não estava na época do sacrifício de Israel, de fogueira santa, não estava. Aí eu falei assim, não, eu vou partir para cima do altar com tudo. Quando ela falou isso, foi sincronizado, né? Nós falou, vai, sobe. Meu irmão, ele tinha tirado uma foto do altar, e aí o que a gente fez? Aqui, ó, essa imagem aqui mostra. Essa aqui é a imagem da minha mãe, ó, da mão da minha mãe, na imagem do altar. E eu subi no altar, como se fosse ela subindo no altar. E falei assim, não, é tudo ou nada. Eu falei assim, meu Deus, aqui está o tudo da minha mãe. A vida dela está aqui. Então, meu Deus, desce na vida dela agora. E nós falamos, Senhor, está nas tuas mãos. Ou o Senhor vai já levar ela, ou o Senhor vai entrar com a cura e vai fazer o que tem que ser feito. Nós colocamos literalmente 100% a vida dela no altar. Então ali acabou até os argumentos, né? Entregamos tudo. E depois de 2 dias, chegou o horário de visita, a minha irmã subiu, né? Junto com a nossa amiga de fé, com a sua amiga de fé, né? Nossa amiga de fé. Mas acho que é melhor ela mesma falar. Dona Guiomar, entra aqui para falar pra gente. Isso mesmo. Depois de 2 dias, né? Desse tempo que fizeram o sacrifício, eu acordei. Quando eu melhorei, eu queria muito ir embora. O que eu mais queria na minha vida era ir embora. Eu não via a hora de ir embora. Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou curada, eu estou trabalhando, dirijo, viajo, vou para todo lugar. Onde eu tiver que ir, eu vou. E a notícia boa, né? Que
que a Kátia, ela estava lá em cima com os médicos e ela falou que a notícia boa se dá ao vivo, se dá na hora. E ela veio contar para nós aquilo que os médicos contou para ela. Fala aí, Kátia. Foi verdade. Que a bactéria, que era invencível, monstro, gigante, foi cessada. Os pulmões começaram a clarear. O fígado, que tinha uma lesão, começou a ser restaurado. O rim, que tinha que fazer hemodiálise, não precisou mais. Então, todas as notícias ruins que nós estávamos escutando foi revertendo. Ah, quando a gente viu a minha mãe acordada, foi uma alegria. Quase 70 dias ouvindo palavras negativas de morte, a gente estava vendo a própria pessoa ali praticamente revivendo de novo, né? Que foi o que o altar fez. Ele trouxe a pessoa que estava sem vida à vida. Deus é tremendo, é poderoso. Porque o que Deus fez na minha vida é incrível. Meus filhos fizeram, né? Porque eu estava em coma, eu não conseguiria falar, não conseguiria andar. Mas meus filhos fizeram por mim o que eu também tivesse em condições, eu teria feito. Porque eu sou do altar, não nego, não saio, eu sou da fé. E eles fizeram por mim, interferiram. E Deus honrou. Olhando assim para minha mãe hoje, né? Foi muito forte, tudo que a gente passou com ela. Foi muito forte. Eu vejo Deus que agiu na vida dela. A gente vê vida. O altar não falha. Nós tiramos ela da cama do hospital e hoje ela está aqui, numa poltrona, dando testemunho do poder de Deus. É muito forte. Eu ensinei para eles o caminho da fé. O caminho de Deus. Porque se a gente não ensinar nossos filhos o caminho de Deus, quando a gente precisar, como eu precisei, a gente não tem apoio. Quem me salvou primeiramente foi Deus. Mas se não fosse os meus filhos, eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho. Olha, antes de eu comentar o testemunho, que é muito, muito forte, eu queria dizer que esse testemunho você pode acompanhar, não somente esse, mas todos os demais, nesse canal do YouTube, tá? Tá aí, ó, Universal Pernambuco. Você pode seguir essa página e você vai acompanhar a grandeza de Deus. Você pode, aí está o canal da Igreja Universal do Reino de Deus, canal oficial, e você pode acompanhar toda a grandeza de Deus através deste canal. Agora, não tem como ligar, me dá imagens do altar, por favor. Aí está o nosso altar, né? Onde as pessoas, elas estão indo colocar Deus acima de tudo, entregar suas vidas, entregar suas sujeiras, seus pecados, sua velha maneira de ser. E nós, os que cremos, como o caso dessa família, colocar situações críticas. É com Deus que a gente resolve. Agora para a tela aí. Deixa a tela parada. Isso, obrigado. Veja, preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu queria te fazer uma pergunta. Tem como separar esse milagre do altar? Se não fosse o altar, se eles não pensassem no que a mãe faria, e não fizessem, não imaginassem o que a mãe faria no lugar deles, se eles não fossem para o altar, essa família estaria alegre hoje? Volte para mim. Não tire o altar da sua vida. O altar quer dizer, dependo de Deus, confio em Deus e sigo a Deus. Entrega toda a sua vida, seu ser, seus pecados, volte para Deus. Porque Ele vai fazer a sua vida brotar novamente. Ele vai mudar essa sua história. Pastor Edson, me dê mais nomes aí, daqui a pouquinho nós já vamos fazer a oração. Bispo, recebemos a ligação do Clécio, ele diz, sofri um acidente, estou com muita dor no pescoço e peço oração para que eu possa me recuperar rápido e voltar para a presença de Deus. O Tarso, ele diz, orem pelo meu irmão Tiago, ele enfrenta problemas psicológicos, isso tem sido a causa de muitas dificuldades
para minha família. Através do WhatsApp oficial, bispo, aqui com o pastor Genário, a Fátima de Olinda, ela sofre com dores e não descobre a causa. O Pedro Henrique de Encruzilhada está com depressão. Walter de Santo Amaro, problemas econômicos, vida amarrada, tudo tem dado errado para ele. E a Maria, lá de Peixinhos, o filho sofre com vícios e problemas na saúde. Aqui da Central, bispo, seguimos à inteira disposição de todos aqueles que sofrem. Obrigado, Edson, e eu penso que as pessoas já estão direcionadas, tá? Coloca dentro de você assim: eu vou voltar para Deus, eu vou me consertar com Deus, eu vou dar as minhas vontades para Ele. Essa é a mensagem, tá? Se você perguntar assim, qual é o cerne de tudo que vocês estão fazendo, qual é a coluna de tudo que vocês estão fazendo, volta. Acerta seu caminho com Deus, procure conhecê-lo. Porque todas estas tragédias, se você diz, olha, aqui dentro eu sou a própria tragédia, pois é. Porque falta você endireitar-se com Deus. E você vai ver que toda essa montoeira, fazia tempo que eu não falava esse termo, toda essa montoeira de problemas vai se fazer em nada para você. Porque a voz do Senhor bramará no vale da decisão. Então, domingo agora, chame seus filhos, a criança que mama, a criança pequena, seu jovem, seu marido e fala, vamos nos humilhar a Deus. Quando for 6 da manhã, eu vou estar ungindo aí as pessoas, tá? Como eu faço todos os domingos, e 10 para as 9 para essa reunião principal, tá? Você é o meu convidado para iniciar essa semana do Vale da Decisão. Agora é momento de oração. Coloque a mão sobre a minha, por favor, em o nome de Jesus. Aquele que é Senhor sobre céus e terra. Para Ele não existe o impossível, o irreversível, o inalcançável. Para Ele todas as coisas são possíveis, nem a morte é alguma coisa diante dEle. Põe a mão aqui. Senhor Jesus, que não seja a minha mão, que seja a sua. Que esta criatura que geme, que chora, que sofre, que perde, que é uma tragédia por dentro, uma vida de escombros por fora. A vida dela parece um cenário pós-guerra, pós-terremoto. Tudo que nós estamos falando é volta, busca, se entrega, se converte, se rende. Ajude esta criatura a escapar do diabo. Ajude esta criatura a se apegar a Ti. Que hoje mesmo, logo mais na terapia do amor, ele consiga estar conosco. Que o Senhor abençoe esta sexta-feira. Quebra, meu Pai, todo tipo de perturbação. Anima este povo a Te buscar. Prepara esse dia 19. Que seja um dia de entrega, conversão, de decisão, de escolha por Ti. Que famílias sejam salvas, que pessoas sejam salvas. Que o Seu Espírito seja derramado. Nós colocamos esse povo nas Tuas mãos. A mão do Senhor não está encolhida. E eu sei, meu Pai, que mesmo quem não conseguiu alcançar essa mão, mas pensou em Ti, invocou Teu nome, pedindo perdão, entregando a vida. Esta criatura, meu Pai, que nos acompanha agora impossibilitada até de vir à igreja, seja num presídio, seja num hospital, no fundo de uma cama. A Sua palavra diz, invoque o nome do Senhor e seja salvo. Que esta criatura Te invoque, que ela se volte para Ti, que ela se apegue contigo e que ela seja o nosso próximo testemunho. Nós abençoamos esse povo e quem preparou a água, no nome de Jesus. Bebamos dessa água. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que
Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Se você aceitou tudo que viu e ouviu, isso aí já está profetizado para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui avisando que logo mais à noite nós teremos uma terapia do amor especial e será às 7h30 da noite, tá? Só lembrando que hoje será às 7h30 da noite e será diretamente do Templo de Salomão, tá bom? Todos estão convidados para essa terapia do amor especial, tá? Procure chegar cedo, vai ter atendimento antes e depois das reuniões também. E sexta-feira, como nós já falamos, Templo de Salomão, 20 horas, Bispo Renato Cardoso com a senhora Cristiane Cardoso, ministrando dali, deste lugar, para todo o Brasil, uma palestra toda especial, tá? Todos são convidados, tá ok? Forte abraço para todos vocês.